Para o senhor, quais são as bases da criatividade? Eu acho que a criatividade faz parte do raciocínio normal do homem, da espécie Uhum. humana. E a base é o raciocínio que vai além do lógico, que vai Aham, além do associativo, mas entendi. que toda pessoa tem. Essa tese não é minha, é da psicologia humanista do Abraham Maslow, que você deve ter estudado já. Sim, eu vi que as pessoas elas nascem criativas e eles falam, os adultos criativos não são aqueles que têm algo a mais, são aqueles do qual não foi tirado nada. A capacidade criativa varia, mas é uma capacidade da espécie humana. Você saberia definir mais ou menos quais barreiras, na sua opinião, são que podem afetar a criatividade? A barreira maior é a educação mais ou menos comum, normativa, que é a educação que, que os pais se preocupam muito em proteger seus filhos, né? Então querem que eles sejam adequados. E nisso aí cria-se um bloqueio para exercer a individualidade, que é sempre um raciocínio meio revolucionário, meio fora da norma, né? E você acha que a criatividade ela pode ser inibida se assim, se os pais quiserem que o filho, assim, se eles limitarem demais o filho, assim, se ele, não sei, se ele começar a desenhar, eles falarem, não, você tem que estudar, você acha que isso atrapalha? Olha, existe uma. Cada caso é um caso, não se pode generalizar muito, porque aí existe um cruzamento entre a personalidade da criança e a circunstância, personalidade dos pais e as circunstâncias dessa educação. Para muitas crianças, essa dificuldade é um estímulo, é uma barreira a ser vencida. Para outras é já um bloqueio definitivo. Então não há como você dizer, não, deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo. Eu até estou escrevendo um livro dirigido às mães, como educadoras, Uhum, sobre a capacidade criativa das crianças. Exatamente porque esse é um problema muito complexo e que preocupa muito determinado tipo de pais e mães. entendi. É, a resposta não tem receita, ok? Cada caso é um caso, né? É mais ou menos isso, mas o bom senso do pai, da mãe, vai dizer até onde ela deve normatizar o filho ou até onde ela deve estimular ele a sair fora das normas. Uhum, Porque o ideal é uma criança que se sociabilize, né? Que faça parte, que se integre na sociedade, mas que não se anule, não anule a sua individualidade. aham. Esse é o ideal. Agora, de um modo geral, as mães educam, os pais educam para a criança obedecer às normas, né? É, acaba limitando um pouquinho. É. Já na linha dessa última pergunta, foi uma pergunta assim, a criatividade está muito ligada às nossas experiências e nos foi apontado no livro como ela pode nos influenciar, nos ajudar na vida, ter resultados positivos na vida. Só que você vê assim alguma possibilidade de resultado negativo de muita criatividade, não sei? O resultado em geral, sempre positivo. Pode haver um ou outro caso de desajuste vindo de um exercício exagerado de criatividade, mas é uma exceção, entende? Aham. Eu acho que só como exceção é que prejudica.
em geral, só beneficia. Entendi. E também na parábola que você colocou no primeiro capítulo sobre os dois seres de inteligência superior, cada um teve uma interpretação diferente. Não, assim, todo mundo diferente, né? Só que alguns tiveram uma divergência. No meu ponto de vista, você retratou a criatividade naquela parábola como uma ferramenta para o progresso, onde o pensamento lógico seria a parte de execução e a criatividade alimentaria o pensamento lógico com ideias para que o pensamento lógico executasse isso. Eu concordo. Tá bom o raciocínio. Tá bom esse raciocínio? Tá bom esse raciocínio. Ah. Existe, inclusive, um conto do Arthur Clarke, não sei se você ouviu falar, esse é um autor de ficção científica. Não, eu não conheço. Não conhece. Bom, mas existe um conto dele em que dois jovens eles fogem da escola porque a escola era uma escola que não tinha recursos tecnológicos e eles queriam usar os recursos tecnológicos. Então eles fogem da escola e depois eles descobrem que aquela era uma escola para os mais dotados, porque as outras escolas tinham recursos para enfiar a matéria na cabeça do jovem sem raciocínio, entende? Ah, entendi. Então era uma escola de superdotados para tomar conta do futuro, para que a sociedade não ficasse marcando passo em cima do que já existia. Então era uma escola assim meio baseada na tentativa e erro, que é a forma com que a natureza cria, né? Aperfeiçoa. A propaganda não criativa funciona? A propaganda, ela funciona ou deixa de funcionar por uma série de circunstâncias. E uma dessas circunstâncias é a capacidade dela de persuadir, que às vezes a criatividade não acrescenta muito, entende? Às vezes, eu tinha no meu tempo que eu lidava com aula de criatividade para propaganda específica, eu tinha inclusive um exemplo de uma revenda de automóvel que tinha um carro muito procurado e eles resolveram aumentar o número de seus clientes oferecendo aquele carro pelo preço de tabela. Então eles colocaram uma faixa na fachada, dizendo tal modelo, portanto. Não tinha adjetivo nenhum, não tinha nada, só dizia que tinha tal modelo e que custava tanto. E fez um efeito sensacional, quer dizer, encheu de gente. Se eles tivessem colocado alguma pegada, eles teriam transformado a comunicação numa tentativa de persuasão, quando não era necessária a tentativa de persuasão. Então, nesse caso, por exemplo, é um caso extremo, assim, de exemplo de que a criatividade não acrescenta, não soma, pelo contrário, pode até atrapalhar.